Vamos lá. Deu certo aqui. Então, para quem chegou hoje, aí o maestro Janilson e a professora Karen, falta Emerson, que ficou de vir, deve estar ocupado com alguma fazer, mas nós estamos hoje fazendo uma aula diferente do que eu costumo fazer, né? Uma aula de resolução de questões. Eu sempre dou o conteúdo, explico o conteúdo e passo atividades, né, exercícios, e aconselho que façam os exercícios. Eu costumo dizer que você aprende na prática. Você assiste a aula, entende a teoria, exercita para fixar os conhecimentos, né? Mas, por exemplo, a aula de resolução de questões não era costumeiramente uma prática minha nos meus cursos, né? Mas Marcelo me sugeriu isso aí um dia. Professor, uma aula com resolução de questões, vamos fazer e tal. Eu disse, vamos fazer sim. Né? E aproveitando que nós terminamos esse módulo de classes gramaticais, eu trouxe essas questões, né, de reconhecimento das classes gramaticais, para ver como vocês estão aí nessa questão, o que ficou de aprendizado, tá certo? Eu espero que quem teve tempo, né, tenha feito as questões que eu postei semana passada, o pessoal que entrou depois talvez não tenha tido tempo de resolver, mas resolveremos aqui, tá certo? Vamos lá? Primeira questão, uma questão tranquila, uma questão relativamente simples. Na oração, então o brasileiro, de um sorriso cheio de bossa, e veio vindo gingando assim para o lado do alemão. Eu tenho 3 palavras aí, aliás, 4 palavras destacadas. Aí a pergunta é: as palavras destacadas são classificadas quanto à sua classe, respectivamente. Aí você foca aqui no respectivamente, porque é pela ordem. O, I, veio e alemão. Pela ordem, essas 4 palavras pertencem a quais classes? A letra A diz que o O é verbo, pela ordem. O é um artigo, o veio é conjunção e o alemão é substantivo. Essa alternativa A é um absurdo quando você olha se é pela ordem, se é respectivamente, e diz que esse O aqui, esse abençoado aqui, é um verbo. Nunca na história da língua um O exerceu função de verbo, e nem vai fazer, e nem vai exercer. Então, essa questão aí já está eliminada. Se tem que seguir a ordem, se é respectivamente, o O teria que ser, alguém falou, deixa eu ver aqui. Sim, ou não, Galo? Fui eu. Manda. É uma sugestiva, assim, Sim, para nós que já vinha acompanhando. sim. Se você pode desafiar, achar quem respondeu, o que respondeu, Sim, e vou fazer depois isso. prosseguir. Vou sim fazer Lógico. isso. Vou pedir, inclusive, que dessa letra A aí, dessa letra A, não, perdão, dessa questão 1, quem fez, já põe aí no chat o gabarito. Já vá dizendo aí. Já vá pondo aí o gabarito, que é para a gente ter uma noção, quando eu divulgar aqui, para conferir se fez, se não fez e tal. Heleneide colocou letra D. Diz ela que é D de doido. Quem mais? Dos que fizeram. Eu sei que Marcelo fez, e certamente Galo deve ter feito também. Galo foi de letra E, e o Marcelão. Eu vou abrir aqui, professor, Pode abrir, à vontade. minha prova que eu nem. Eu não sei se Janilson e Kelly tiveram tempo. Kelly não, Karen. É Karen Kelly, mas eu acho que é Karen que é mais costumeiro. Se tiveram tempo de fazer. Se não tiveram tempo, se quiserem falar agora, em tempo real, aí, qual seria a alternativa, fiquem à vontade. Certo? O momento aqui é de interação. Né? Então, dúvidas vocês podem ou falar no chat, de preferência, levantar a mãozinha e ou ligar o microfone e falar, pode interromper a qualquer momento, em qualquer aula, não só na de hoje, tá certo? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas.
porque é nessa interação que se constrói o conhecimento. Beleza? Já vi aí letra D, já vi aí letra E, estou aguardando mais resposta. Letra E, eu fui, é letra E que eu coloquei. Marcelo foi de letra E também. Então, observe. Esse O, ele não pode ser verbo. Então, eu já elimino a letra A. Vou por eliminação. Elimino também a letra C. Esse O é conjunção? O que vocês acham? Não. Não. Eu fui de artigo. Então, se esse O não é conjunção, eu também vou eliminar a letra B. D. O que ficou aí? Ficou agora a briga entre a letra B e a letra E. Ambas iniciam dizendo que o O é artigo. Beleza. Com essa informação em mãos, nós seguimos para a próxima letrinha, que é a letra E. A alternativa B diz que o E é conjunção. Só que a alternativa E também diz que é conjunção. E, de fato, é. Só que, como nós temos aí uma sequência que está igual, vamos para frente. A sequência diz que a palavra veio é um verbo. Eu vim, Tu vens. tu vieste, ele veio. É verbo. Se eu posso conjugar, é verbo. Eu fui por aí. É o macete mais fácil. O artigo, ele acompanha o substantivo, tá certo? Determinando ou indeterminando. A conjunção, ela vai ligar palavras, ela vai ligar orações, ela vai ligar frases, ela vai ligar enunciados. E o verbo, eu percebo se a palavra é verbo ou não tentando conjugar. Qualquer palavra que você tentar conjugar é verbo. Professor, mas só isso é suficiente? Não. O que é um verbo? Palavra que indica ação, acontecimento, circunstância, fenômeno natural e estado. Então, se você pensar só pela lógica da conjugação, aí você deixa os verbos que indicam fenômenos naturais de fora. Você não pode dizer eu chovo, tu choves, ele chove. Nós não podemos chover. Você não pode dizer o vento, tu ventas, ele venta. Mas, além dessa informação, você tem que palavras que indicam fenômenos naturais são verbos. Então, já fica mais fácil você associar essas duas informações. Tá certo? Então, artigo. Aliás, primeiro artigo, depois conjunção, depois verbo. Essas três estão ok. O que vai desempatar é o finalzinho aqui. É esse final aqui que vai desempatar o negócio. A letra B diz que alemão é o numeral. Pô, que questão fácil. Que questão fácil. O numeral ou é multiplicativo, ou é fracionário, ou é ordinal, ou é cardinal. Alemão não entra nesse quesito aí. Que no processo de eliminação você já vai eliminando tudo, né? Então, o gabarito aí dessa questão é letra E. Às vezes você nem sabe todas as palavras o que são. Às vezes, quando você identifica o início e o final, que geralmente é onde a divergência, né? No início e no final. No meio é muito difícil. Aí você vai fazendo essa eliminação que a gente fez aí. O X dessa questão aí, que assim, me emperrou um pouquinho, foi só aqui essa junção do E e o verbo. Sim. Eu fiquei assim meio preocupado no E, em ele ser conjunção. Mas aí eu digo, o verbo veio. Aqui é verbo. Aqui no caso... Aí, no B aqui, tem conjunção, então vamos embora. A conjunção, ela está ligando duas orações. Você está perto do verbo aí. Ela está ligando duas orações, certo? Por isso ela está próxima ao verbo. Aí é uma conjunção aditiva. Conjunção coordenativa aditiva. Né? Veio de bolsa e veio. Isso mais isso. Dá uma ideia de adição, de acréscimo. Tá certo? Entendi. Entendeu? Conjunção aditiva. De bolsa e veio. Além da bolsa, veio. De bolsa, além disso, veio isso mais isso. Tá certo? E o alemão, cara, é tranquilo aqui, substantivo. Substantivo, isso aí não tem... Agora, eu confesso que essa conjunção coordenativa aditiva não me vem na hora. Tu disse não. Não vem na mente da gente, não. E
reforçando aqui a importância do diálogo, aqui desse contato, né? Sim. Quando eu comecei a eliminar aqui, já veio ascendendo, veio surgindo as explicações, apesar de eu estar um pouquinho me afastado do curso, não vinha revisando muito, mas serviu, quer dizer, se eu estivesse fazendo a prova, eu tinha acertado a questão já por N motivos. Show de bola. Né? Sabe uma ideia também interessante, professor? Não sei se mais para o futuro, né? A gente fazer aquele negócio tipo, então, dizer o que é então, o que é o que é o brasileiro, o D, o sorriso. Fazer aquela análise completa, né? Da morfologia. Show de bola. Isso a gente podia fazer, porque isso reforça bastante, né? Porque você fica sabendo o que é cada palavra, né? Cada palavrinha dessa. Na minha aqui, até onde eu respondi, eu já fui botando. O artigo, exatamente. Conjunção, o veio, o verbo, o substantivo, e aí... Eu não estava fazendo isso não, mas vou passar a fazer também, que isso reforça muito. E na hora que você bater a vista aqui nas questões, ela está pronta para você realizar. Exatamente. Perfeitamente. Eu estou triste porque os nobres colegas não se pronunciaram ainda. Não, mas eles estão aí ainda tímidos. Mas Karen respondeu aqui, ela enganchou-se lá no alemão. Olha, é aquele negócio aí de você chegar num curso e você é novidade, você fica ali receoso, né? Fica observando. Mas meu maestro é muito observador, ele está aí só... A gente fica observando o nível da classe, né? Porque às vezes tem aqueles que é mais inteligente, a gente fica bem quietinho para não passar vergonha na frente do povo, né? Mas aqui, gente... Eu, pelo menos, sou assim, eu fico olhando, rapaz, aquele cara sabe muito, então fica quieto, porque eu não sei de nada. Mas aqui, assim, também o professor já falou, aqui é um momento de interação e de troca. Isso. Né? É verdade. Pode falar à vontade, aqui não tem... Aqui nós estamos todos aprendendo. Somos professores no dia a dia, mas tentando melhorar a nossa prática e através conseguir passar no concurso. Então, a interação aqui é bem babado. Aqui estamos todos aprendendo, inclusive eu. No mesmo barco. Né? Então, quer ver outra curiosidade do concurso Campina Grande? Marcelo Os títulos valem 5 pontos. Se o cara tiver 5 títulos, ganha 5 pontos. Diga aí. Aí, Damião. O cara pode tirar um 6 na prova. É o concurso municipal, né? É municipal, cara. Eu falei. O título de eleitor também conta muito nessas horas, né? Conta, eu vou transferir. Vamos para frente. Transfira ainda hoje. Vamos botar para cá fora. Vamos deixar lá. Então, observa. O que Galo falou é interessante no sentido no sentido da participação. O local de errar é aqui. O local de errar é aqui, é na aula. Né? A gente, às vezes, fica receoso de participar, de errar e de ser visto como fulano de tal é fraco. Não existe isso. O canto de errar é aqui. O que você não pode errar, aliás, onde você não pode errar é na prova. Tá certo? Eu estava com uma dúvida, não quis perguntar, mas no dia da prova caiu a questão e eu errei. Aí sim, aí é prejudicial. Errar aqui é show de bola, aqui é o canto de errar. Né? Todos vamos errar aqui, inclusive eu. Então, não tenham esse medo de errar e de parecer... Enfim, fiquem à vontade, participem, tirem dúvidas. Se não entendeu, professor, aí eu repito e tal, vamos construir esse conhecimento aqui juntos, tá certo? Eu vou passar um pouco do que eu sei para vocês e aprender com vocês, como eu venho aprendendo há tanto tempo. Vamos lá. Olha a questão 2. Parceria da comunidade com a PM, vou simplificar aqui, Esse é o foco do programa Rede de Vizinhos, implantado pela PM Santa Catarina, para resgatar a autoestima e a sensação, observe que sensação está destacada, de segurança dos moradores. O ponto forte é a prevenção. Havendo qualquer anormalidade na rua, o alerta é levado à PM pelo WhatsApp. Observe que o A também está destacado. Como o foco é impedir os delitos e não a emergência, os policiais militares passam dicas de segurança, iluminação, ruas pavimentadas, galhos de árvores podadas em quintais para deixar a casa bem vista e outros cuidados. As palavras destacadas, mais uma vez, seguindo o modelo da questão anterior, elas são respectivamente
O quê? Quais são as palavras destacadas? Pela ordem. Sensação, Substantivo. o E, Interjeição. perdão, Não, o A, sensação, né? o A, o E e Interjeição. militares. Vocês marcaram o que aí? C. Substantivo, interjeição, Chegou alguém conjunção aí? Chegou e a Tamara. adjetivo. Bora, Letra C. Tamara. Boa noite. Galu já foi aí convicto. Eu gostei da convicção aí. Eu gostei da convicção. Letra C. E disse mais letra uma C. por uma. Eu gosto assim, convicto. A letra C está aqui. Tá. E aí, a discordância, a concordância aí? Karen também vai ser. Marcelão, marcou o que aí? Letra C, professor. Substantivo, C. interjeição, E Heleneide, marcou o quê? conjunção e adjetivo. Marquei B, eu vou errar tudinho. É possível. É nada. Tá na segunda, são 20, faltam 18. É porque ela está com a cabeça na direta. Ela tá pensando Você na chega direta. lá direto. É o Hernandes. É esse E aqui que deixou a gente... Não sei se o mais Janil já fez. Esse E. Vamos lá. Mas, professor, eu levei Oi. a lógica do E aí já pela questão de cima. Fica de cima, exatamente. Aí entrou um pouquinho lá do que o professor falou lá da conjunção Aditiva, né? conjuntiva, que é aditiva, que adiciona um. Coordenativa. Tem tanta coisa que eu não sei. Coordenativa. É bom que vocês, quando tiverem um tempinho, se não tiverem, arrumem. Porque o professor Valadares diz que tempo não se tem, tempo se cria. Essa frase me impactou bastante. Não, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Isso é Tempo não verdade. se tem, tempo se cria. A gente tem que Ele fazer nunca o tem tempo. tempo. É quem faz a gente. Organiza, Ele né? nunca tem tempo. A gente Não é tem nem que fazer, é organizar. organizar. Isso, estruturar ali, fazer um planejamento e tirar um tempinho para o que realmente é importante. Priorizar, né? É questão de prioridade. Eu não tenho. Todo mundo tem 24 horas durante o dia e algumas pessoas conseguem fazer muitas coisas e outras não. É questão de priorizar o que é essencial ali, fazer um planejamento e focar naquilo ali. Tá certo? Então, eu sugiro que vocês tirem um tempinho depois e vejam aquela aula de conjunção. Conjunções coordenativas e subordinativas. De Isso preferência, senta com um caderninho na mão e copia as conjunções, todas as coordenativas e todas as subordinativas. Ah, pessoal, é um trabalho que eu não tenho tempo para fazer. Eu sei, é corrido, todo mundo é corrido. Só que isso vai ajudá-lo a fixar, fazer isso e depois ficar revisando. A gente não aprende as matérias, não só português, mas todas elas, que a gente assiste a uma aula, aí pronto, deixa ali, vai fazer outras coisas, vê outros conteúdos, não revisa aquela aula, quando precisa daquele conhecimento, ele já foi pelo ralo quase todo, né? A gente tem que ir sempre revisando, a dica é essa. Tirou um tempinho ali, não está fazendo nada, não vai olhar TikTok, assista a aula gravada, que é mais produtiva. Enfim, vamos lá. A letra A, alternativa A, diz que esse sensação é um adjetivo. Eu olho para a palavra sensação e procuro. A palavra sensação está caracterizando quem? Ninguém. Ninguém. E outra, eu olho o que antecede a palavra sensação A letra A, e vejo eu o acho mimoso de um artigo. Aí a gente vai lembrar daquela aula de substantivação. Ainda que, sensação é um substantivo. Faz parte das classes do substantivo. Tá certo? Substantivo é abstrato, inclusive. Só que, se não fosse, ainda que não fosse, nessa construção seria, porque ela teria sofrido a substantivação em virtude da presença do artigo A. Certo? Então, como sensação é um substantivo, por eliminação, vai para a roça a letra A e a letra E. Por quê? Porque é respectivamente. Então, é pela sequência. Se começa com substantivo, a letra A e a letra E não podem fazer parte da disputa. Mas temos agora a B, a C e a D. Vamos para a sequência. Tal. Ah, tranquilo. Essas palavras que indicam espanto, admiração, susto, nós já sabemos que são as benditas interjeições. Eu olho para a questão e vejo que a B tem interjeição, ok.
a C tem, mas a letra D diz que é advérbio. Como não é advérbio, eu vou deixar a D de fora da briga. Agora estamos ali pau a pau com a letra B e C. Já elimina. Eliminei a D também. Por quê? Porque se esse A é uma interjeição, a letra D diz que é um advérbio, então tá fora. Vamos para lá. Agora aqui, na sequência... Eita. É lá em Marcelo. Tem um negócio aí pra gente... Foi minha impressora, perdão. Eu pensei que era um bode. Então, observe. Na sequência aqui, eu tenho esse e a letra B diz que ele é uma preposição, mas a letra C diz que esse é uma conjunção. E aí? Esse é preposição? Aí eu vou e lembro daquela musiquinha, que eu nem toquei, nem cantei para vocês, né? Mas vocês lembram das preposições a, ante, essenciais. Após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, barra, por, perante, sem, sobre, trás. Você olhou para aí, para as preposições essenciais, e não viu o e em nenhum canto, e nem o local. Então, esse e, como nós já vimos, é o quê? É uma conjunção. Olha só, como o foco é impedir os delitos e não a emergência, tá certo? O que eu tenho aí? Conjunção. A letra B diz que é preposição. Não é. Só sobrou a letra C. E você olha para a palavra militares, que confirma isso. Que você tem militares como adjetivo. Então, o gabarito é letra C. Olha só, que questão cruel, no sentido de que vem tudo igualzinho até o final. Se você não tiver segurança, você cai aqui, ó. Você marca B. Só essa palavrinha aí tirou a validade da questão. No caso, esse E seria a mesma da primeira, essa letra E? Sim. Seria, né? Conjunção adversativa, né? Coordenativa, né? Coordenativa. Aditiva. Aditiva. Tá certo? Então, observe. Eu confesso que o E, a conjunção não está bem fixada. Aí o E me balançou aqui, eu demorei um pouquinho. Mas quando eu cheguei em militares, é adjetivo que ele está classificando aqui, caracterizando os policiais, né? Que poderia ser civil, poderia ser federal, né? Os militares. Lá na conjunção, os policiais... você vai ver que é assim, ó, E igual a e não. E igual a e não. E não. Entendeu? Então e não a emergência. Então eu tenho aí uma conjunção. E não. Tá certo? Letra P. Diga, Galo. Mas o danado que era só um Ezinho que estava com tracinho. Mas são os detalhes que às vezes a gente escorrega. E exatamente os detalhes. Quem me segurou foi os militares aqui, que é o final. Show de bola. A letra E não, perdão, a questão 3, ela já é um pouco mais complicada, porque você tem que fazer essa relação, essa associação entre as colunas, né? De acordo com o seu significado, você está na prova lá, você vai grifando as palavrinhas ali importantes, palavras-chave. O conjunto de características formais e sua posição estrutural no interior da oração, as palavras podem pertencer à mesma classe ou não. Elas podem pertencer à mesma classe ou não. O que a questão pede? Estabeleça a relação correta entre ambas as colunas, a seguir, considerando tais aspectos. O foco aqui é o quê? As palavras em destaque. Você vai usar as palavras em destaque como referência para responder essa questão. Tá certo? Não, lugar, ser, duas vezes, e o que? Lá
no final. Vamos lá. Não há prisão pior. Esse não é advérbio, é pronome, é conjunção ou é um substantivo? Advérbio. Advérbio de De negação. negação. Minha canetinha doidou. Peraí, deixa eu só ajeitar ela aqui. Já fui de A, mas confesso que não estou muito seguro. Mas fui de A quando respondi. Mas não estou muito seguro. Vamos ver. A Lu foi de A e você... Mas não fui na loteria, não. Fui na lógica. E o restante? Não sei. Eu também peguei a letra A. Porque eu fui logo também nesse processo de eliminação. Porque o lugar, é artigo, né? Lugar substantivo. E nenhuma sequência se equipara à letra A. Né? E daí você já mata o restante tudinho. Porque a letra B era 2, 1. Mas o C a letra aí C é 3, 4. O C aí balança o candidato. Acaba aí com a mulher quente lá na prova. Eu estou só aqui dois C aí. Calibrei. Pronto. Então, todo mundo concorda que isso aqui é um advérbio, né? Advérbio de negação. 1. O lugar de estudo era isso. Observe que eu tenho aí uma frase, porque ela é retirada de um texto, então ela está solta. O lugar de estudo era isso. Está? Não, pô, estudo. O foco aqui é a palavra lugar. Esse lugar é advérbio, é pronome, é conjunção ou é substantivo? Advérbio não pode ser. Aí vai ficar entre pronome, conjunção, substantivo. Então, substantivo, né? Porque nós já marcamos advérbio, não foi? Já eliminamos aqui com a 1. Eu fiz assim, pelo menos. Mas, ainda, pela questão da presença do O. Confirma que lugar é substantivo. O lugar. Por causa do artigo, né? Todas as vezes que vocês encontrarem uma palavra antecedida de um artigo, ainda que ela não seja substantivo, ainda que ela pertença a outra classe, ela foi substantivada. Por exemplo, se você disser assim, o não é algo difícil de aceitar. Ou então, um não. Tanto o não quanto um não. Não é advérbio, né? A gente vê que isolado, analisado solto, é advérbio. Se aparecer assim, um não é algo difícil de aceitar. Não virou substantivo. Substantivo. Massa demais, né? Não? Sofreu a substantivação. É verdade. Qualquer palavra. Professor, só com advérbio? Não. Querida, o jantar estava ótimo. Jantar é verbo. Agora, se você diz o jantar, aí ela sofreu a substantivação. Então, tem que ter atenção nesse detalhezinho do substantivo, certo? Ou da substantivação. Então, nós temos aí 1 e 4. E você olha para as demais sequências e não vê nada parecido com isso. Foi isso que eu fiz, é desse jeito. Se você tem certeza que o não é advérbio e que o 4, aliás, e que lugar é substantivo, você nem vai se estressar com o restante. Com o restante, Eu faço assim também. Você vai eliminando aqui. Né? Eu não sei por que o C aqui foi quem me deixou um pouco balançado, mas eu fui na lógica. Os 2 C aqui me deixou balançado. Mas é como o professor disse, se você tem certeza da primeira e da segunda, o restante, meu amigo, você esqueça, nem fique pensando muito, porque senão você fica com dúvida e finda marcando de errado. Acontecia muito. Mas veja bem que nas sequências há números repetitivos. Isso. Só no início ali que vai... Mas nenhum inicia com 1 e 4. Isso, nenhum. Foi também aí que eu... Se você tem a convicção de que esse não é de fato um advérbio e que nesse lugar é substantivo, você olha, você põe lá 1 e 4. Olha para o restante, não vê nenhuma alternativa com essa sequência. Tá certo? Mas você vai à frente. Aí diz assim, eu tenho que confirmar se isso aqui é assim mesmo. Pode ser uma pegadinha, eu tô confuso, vou para cá. E o olho sem se mexer. Esse se aqui é um pronome reflexivo. O olho sem mexer a si. É uma ação que reflete sobre ele mesmo. Então, é pronome. Se é pronome, 2. E o outro C? Outro C é conjunção. Ora, se eles enxergavam coisas tão diferentes, eu tenho aqui uma conjunção. Observe que é o mesmo. É o mesmo C. Só que funções diferentes. O C tem várias funções. Foi aí que eu me enganchei um pouco, porque
esse primeiro se aqui, eu chamo se, mas é se, né? Pronto, à vontade. Se, Eu matei logo ele, porque eu sabia que era o pronome reflexivo. Aí ficou, ora se. Aí eu digo, rapaz. Professor, O que eu estou percebendo é que a conjunção ainda não está na minha cachola firmada. Eu vou ter que mastigar ela de novo. Quando esse hora, deixa eu ver aqui, esse se é o que mesmo? 3, o 3 é conjunção. Quando ele vem antecedido de vírgula, é 100% conjunção ou não? Não, nem ora, sempre. Vírgula, se... Você tem que olhar a função dele. Por exemplo, se eu disser assim, ó. E a função dele aí é ligar a frase, é? Isso. Se eu disser assim, ó. Eu estou anotando aqui tudo. Porque geralmente a gente põe vírgula, né? Quando vai acrescentar a conjunção. Se você... Não, é uma maneira de ver. Eu sou péssimo. Não está incorreto, Marcelo. Se você disser assim, ó. Se você revisar, aprenderá com maior facilidade. Esse se dá uma ideia de quê? Se você... Vamos pensar o valor semântico da conjunção se. Se você revisar os conteúdos, vírgula, aprenderá com maior facilidade. Ele dá uma ideia de dúvida? Não. Se você revisar. Dá uma ideia de possibilidade, né? Isso, de possibilidade ou de condição. Condição. Existe uma condição para que eu aprenda. Qual é? Revisar com maior os conteúdos. Geraldo Azevedo diz. Acho que esse segundo se aí ele é uma condição. Mas esse se ele está no início da frase. Né? Se você revisar, né? Suponhamos, eu digo quando está no meio de uma frase, por exemplo, eu quero dizer, o que diferencia a conjunção de um pronome. A vírgula vai sempre, a conjunção vai vir sempre. É isso que eu quero entender. Mas aqui, tanto ela pode vir entre vírgulas, depende do que você queira dizer, mas a vírgula antecedida. Porque quando vem sem vírgula direto, pronome, né? Assim, se, que nem está aqui, ó. E o olho sem se mexer. Não é isso que é pronome, né? E o outro sem reflexivo. Mas viu, professor, sem mexer a ele mesmo. Viu, professor Mercelo? Mesmo aqui o se, estando aqui no início da frase, mas a lógica que o professor você falou ainda entra aqui, que ele diz, ora, se eles enxergar, né? É como se dissesse, se eles estudarem... Isso, é uma conjunção, né? Ele está entrando condicional. Também. Conjunção condicional. Diferencia a conjunção do pronome, perfeito. Isso. A vírgula. Então, pela ordem que nós temos aqui, letra A. Tá certo? Olha, não são questões difíceis, mas são questões que requerem um pouco de atenção. Né? Às vezes é tão fácil que você diz, espera aí que eu vou olhar direitinho, porque não pode ser tão fácil. Isso acontece muito, eu falava com ela no começo da aula, nos concursos, você acha a questão de não pode ter essa daqui, pô. Não pode ter essa daqui, vou procurar aqui uma errada. Aí vai... vou procurar aqui uma errada, vai procurar outra. Mas o método da eliminação ele é muito bom, quando assim, lhe dá uma segurança, porque aí você vai maquinar só, por exemplo, naquelas duas que você se aproxima mais, né? E às vezes, como nós vimos até agora, é um detalhezinho que diferencia a questão certa da questão errada. É uma palavra que desmantela todas as vezes. Você vem. Ah, tá aqui, essa aqui é a resposta certa. Você vai marcar, depois você observa, quando o gabarito sai, você observa que aquela palavrinha desmanchou tudo que você Por isso pensava. que eu digo que um desses si poderia derrubar alguém. Sim, com certeza. Foi onde eu fiquei. Por isso que é importante estudar as conjunções, e além de tentar memorizar o máximo de conjunções possíveis, atentar ao valor semântico delas, o sentido dessas palavras, o significado, o que elas querem expressar. Tá certo? Por quê? Porque vamos precisar de conjunções também, aqui nos estudos, quando formos estudar o período composto por coordenação e por subordinação. Então, as abençoadas conjunções vão estar lá. O que vai dizer se uma questão se um período é um período composto por coordenação e se aquela frase, se aquela oração é uma oração coordenada, sindética, aditiva, é se ela tiver uma conjunção aditiva. O que vai dizer se aquele outro período tem uma oração subordinada, adverbial, causal, é se aquela oração ela foi introduzida por uma conjunção subordinativa.
É uma benção de Vamos Jesus. precisar disso aí, as condições aqui, tá certo? Então é bom focar nisso aí, para quando chegarmos lá já não termos essa dificuldade. Rapaz, Dom Pedro, quando chegou, ele inventou isso tudo. Ele não desiste tudo. Esse Portugal infeliz aí que Não, mas botou para ele não torar mais desiste. junto. Ele levou a madeira, o ouro, sem inventar tudo isso aí. Eita, Vamos para a questão 4. tem que descontrair um pouquinho. Pessoal, quem não estiver entendendo aí, ou que tiver alguma dúvida, não se acanhe aí. Só estou vendo se manifestar Galu e Marcelo. Fiquem à vontade. Inclusive, eu vou até me abster, porque eu acho que, pelo menos da minha visão, eu já estou me invadindo o espaço dos meninos. Não, à Tá vontade. quase uma... Você está usando debate. do direito de participar, que todos Eu e o têm. professor Marcelo, mas assim... Vamos lá. Olha só, leia. Amanhã faz Essa um mês estava que a dada. senhora Desculpe está interromper o longe senhor. de Viu? casa. Como eu? Essa questão estava dada. Desculpe interromper o senhor. Essa Tá fácil, daí, então? cara. Essa daí estava Questão dada. 4. Pois larga aí no Amanhã chat para eu ver se você foi. Letra faz um E. mês que a senhora está longe de casa. Vamos respondendo aí. Letra E. Não Verdade. botando aí. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Observe que tem esses colchetezinhos com reticência, porque o texto era grande, eu fui cortando ele para não me ficar a questão desse tamanho, o enunciado. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora. Por favor, observe que não diz respeito à questão, mas eu tenho aqui 2 vírgulas separando a palavra senhora. Eu quero que vocês me coloquem aí, quem souber, no chat, não pode abrir o microfone e falar, o que justifica essas vírgulas. Não tem nada a ver com o assunto de hoje, só para a gente ter uma noção do que vocês acham. Aposto Aposto, restritivo. Tem achado o aposto e vocativo, né? Aposto e vocativo. É uma delas duas. A dica é essa. É uma delas duas. Vocativo, acho que é vocativo que está venha para chamando, né? Venha para casa, senhora, por favor. Ó, você chega no vocativo banco. chama, aposto, não sei o que, eu lembro, mas eu esqueço, né? Tanta você chega no banco, aí tem assim, ó. Uma pessoa que ajuda as pessoas, com um colete amarelo, com a seguinte frase nas costas: posso ajudar, né? Não, senhor. Posso ajudar, senhor? Esse senhor é um vocativo. O que é um vocativo? Alguns gramáticos vão dizer que é um chamamento. Quando você chama alguém pelo nome ou por apelido, quando você evoca alguém, uma santidade, você está usando ali o vocativo. Então, o que a regra diz? O vocativo é um termo independente da oração. Ele não segue a lógica do sistema SVC gramatical, sujeito, verbo e complemento. Ele é independente. E por ser independente, ele é analisado isolado da redação. Que redação? Da oração. Todo vocativo é isolado por vírgula. Ele não faz parte da estrutura sintática da redação. E redação da oração. Se liga. Tanto que você pode até tirar a senhora, né? Venha para casa, por favor, né? Se tirar a senhora. Pegando o mesmo exemplo aqui, que pode também ser esse da senhora. Mas a gente está falando aqui do exemplo do senhor. Olha só. Senhor, posso ajudar? Inverteu, Continua com vírgula. O vocativo ele tem que ser isolado por vírgula. Ah, professor, mas se ele veio no início, vírgula. Ele veio no final, vírgula. Se ele vier no meio, vírgula. Isso. Assim. Posso, senhor, ajudar? Observe que agora ele é um termo que não pertence à estrutura da oração. Quando ele veio no meio, tem que ficar cercado ali. Então, colocamos ele num cercadinho ali, entre 2 vírgulas. Obrigatório. É o caso de senhora aí. A questão das vírgulas, eu assim, já tenho muita dificuldade. Já perdi várias questões no concurso.
por causa do uso da vírgula, altera ou não altera o sentido, né? É mais ou menos isso aí também. Nós vamos ter lá no decorrer do curso aula sobre pontuação. Vamos Eu ver sei, eu todas as já, proporções, assim, já tive algumas outras todos os aulas pontos. de cursinho e mastigo, mas a danada não fica também. Mas como o professor fala, é questão de você estar lá batendo, Isso. revendo, não tem jeito. Vendo e revendo Você várias vezes. termina, depois você volta de novo, termina, volta de novo. Olha só um detalhe. A vírgula, eu já falei isso em outras aulas, quando eu falei de vírgula, sem ser o assunto pontuação. A vírgula, ela não é colocada para respirar, uma pausa para respirar, como a tia ensina lá no fundamental menor. Eu já falei muito isso, mas deixei. Depende da construção sintática. Sintática. E morfológica. Você tem que saber, por exemplo... Ela tem um poder de alterar o sentido da frase completamente. Você tem que saber, por exemplo, como é que eu sei aqui que eu vou usar vírgula antes e depois de senhora? Porque eu sei que senhora é um vocativo. Eu vi lá na sintaxe que é um vocativo. E o vocativo não pode estar junto da oração, porque ele é um termo isolado, ele é um termo independente. Então, vou botar vírgula aqui. Tá certo? Outra coisa, eu sei que não se separa sujeito do verbo. Não se separa o verbo do complemento. Então, eu tenho essa noção da vírgula. A vírgula não pode ser usada para isolar sujeito e predicado, ou sujeito e verbo, como queiram, nem verbo e complemento. Tá certo? Só que, para eu saber, na hora de escrever ou de resolver uma questão, eu tenho que saber o que é um verbo, tenho que saber o que é um sujeito, tenho que saber o que é um objeto direto, indireto, complemento nominal, um adjunto nominal. Eu tenho que saber sintaxe para poder saber pontuar. da gramática. Não é só ir lá e vou passar uma vírgula aqui, vou respirar, vou botar uma vírgula aqui. Aí você imagina, a gente pensa, vírgula é uma pausa para respirar. Eu costumo usar esse exemplo que eu vi com o professor Sidney Martins. Se o texto fosse escrito por uma pessoa que sofre de asma, cada pausa para respirar se sapeca uma vírgula. Dá bom para gago. O gago escrever dá bom. Então vamos lá. Vamos, seguimos. As palavras destacadas pertencem ao mesmo modelo das anteriores, respectivamente, às classes gramaticais que seguem. Marcelo já disse que isso daí está uma água e ele já foi de letra E. Eu não vi as demais respostas porque eu não olhei mais o chat. O que nós temos aí? Eu tinha aí de E. Garroto também foi de E. O amanhã é advérbio de tempo. Advérbio de tempo, isso, advérbio de tempo. Aí você já amanhã, mata tudo. Ontem, hoje, sempre, à tarde. À tarde é a locução adverbial de tempo, à noite, por isso vem com crase. Já pode fuzilar as outras questões tudinho aí. E o raivosa adjetivo. Pronto, exatamente, ó, como o Marcelo disse aí. O primeiros numerais. Só inicia com advérbio a letra E. Então, exatamente. O cara olha para todas as, não vê. Só que, olha só, numa questão dessa, como era um exercício, ninguém se preocupou tanto. Mas uma questão dessa, no concurso, você olha disso, não pode ser verdade, só pode ser pegadinha. Não pode estar tão na cara assim, eu olhar para cá e eliminar o resto só com essa questão. Eu vou procurar aqui outra, vou ver se eu erro. Aí sai pelejando até errado. Viu, professor? Mas na linguagem chula, as chibatadas no espinhaço que a gente vai levando, vai ensinando um pouquinho. Eu essa semana, eu até tinha imprimido o exercício, aí veio essa notícia, eu fui tentar me organizar, a gente estava terminando a reforma aqui. Eu peguei esse exercício, era 4 horas da tarde, na borracharia. E eu digo, se eu fizer 2 questões, eu vou fazer como eu tivesse no concurso. Eu tivesse aqui 50 pessoas ao redor de mim. E eu acho que isso funcionou, esse lógico, e funcionou. Tá? Porque eu estava preocupado que eu não tinha feito nada. Eu digo, eu vou fazer como se eu entrei na prova do concurso aqui, tem 50 candidatos para me derrubar. Sentindo o clima, da pressão. É a pressão. Porque a pressão existe, né? Verdade. A gente tem que encarar lá desde agora. E eu já levei muitas suas nesse sentido de fazer exercício, achando que é só o exercício. Verdade. Agora aí mudei, deu esse estalo aí, não sei como. Deu, amanhã, advérbio, primeiros, numeral. Numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro e tal. Batom,
substantivo, e raivosas está caracterizando bocas, adjetivo. Né? Letra é sem medo de ser feliz. Sem medo de ser E feliz. outra coisa aqui, que lá na frente a gente já viu algumas questões também, o adjetivo ele não é só característica. Isso. Aí eu digo, rapaz, eu falei com o Marcelo, tá muito fácil. O professor também falou, tá muito fácil, mas Vou procurar aqui a errada. ainda deu uma balançada. Não, mas não é possível. Na questão 5, vocês marcaram o quê? Olha o sonetão aí do Vinícius de Moraes. Essa estava difícil. Essa... Tava difícil, mas eu fui de C. Pode ser. Pode? Já estou botando aqui. Letra C, também marquei. Já fui no. Leia o poema e responda a questão. Por sua inteira. Serei que eu seria eu, né? Tá é adjetivo. Eu fui mais ou De menos. tudo, meu amor, serei atento. Antes e com tal zelo e Sempre é advérbio, né? De tempo. tanto. Ai, E meu Deus do mesmo céu. em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada momento, em seu louvor, espalhar meu canto, e rir meu riso, tal. Vinícius de Moraes. Letra C. Assinar a alternativa que apresenta correta e respectivamente a sequência de classificação morfológica. Tem nada de sintaxe aqui. Ele pede a classificação morfológica, ou seja, é pegar cada palavra e colocar na sua classe gramatical de origem dos termos destacados. A letra A, Eu fui na C. alternativa A, diz que atento é um adjetivo. Tudo bem. Até aí vai. Depois, ela diz que sempre é um pronome. Não, E aí? aí já morreu aí. Morreu sempre é o quê? Sempre. É aquele advérbio, né? Advérbio. É. Tá certo? Então, eu elimino o quê? Todas. Eu já Exatamente. tenho aqui o adjetivo, tem o advérbio. Eu olho para a sequência, essas questões que pedem a sequência têm esse ponto positivo, que às vezes pode ser negativo. No sentido de quê? De você observar, você Isso. vê duas sequências, olha para as demais alternativas. Não tá, Não tem essa sequência? Você Pode já... considerar. Agora tem um Professor, detalhe. esse Você tem que- sempre seria um advérbio de quê? De tempo? De tempo. Passa. De tempo. Verbo de tempo. Se você olha para a questão e diz, adjetivo, advérbio, olha para as demais, não vê essa sequência. Essa daqui é a questão. Vou continuar só para eu ver aqui, para confirmar. Agora, você tem que ter a certeza na hora das classes gramaticais. Você só pode marcar essa daí e ficar convicto se você tiver certeza que atento é adjetivo e sempre é advérbio. Se não for, aí você olha para frente e diz que mesmo em e após, até, com, contra, de, desde, em, preposição. Você olha para cá. Após, com, contra, de, desde. Olha o Marcelo na musiquinha aí. Essa musiquinha é terrível. Observe. E eu ainda não aprendi essa danada. Observe. Na sequência, nenhuma mais segue essa lógica aí. Ó. Esse em, a letra A diz que é um substantivo, tá doida? A B diz que é um advérbio, tá louca? E a S que é conjunção. Também não tem capacidade. É o quê? Preposição. Já temos o gabarito, estamos só confirmando aqui as demais palavras. A classificação das demais palavras. Muito bom esses exercícios, viu? Foi Encante. Eu encanto, tu encantas, ele encanta. Dele se encante. Verbo, alternativa. O encanta eu já matei verbo. Sim. Agora eu fiquei assim, meio embananado no adjetivo. De tu ao meu amor, serei atento. Pronto. Aí esse verbo, serei. Esse adjetivo está classificando quem? Cara? Esse, Marcelo respondeu agora. Serei. Quem será? Eu. E você estava fazendo o que aqui, Marcelo? É como se você ficasse atento, né? Então, é um sujeito implícito. É o famoso sujeito oculto. Eu serei atento. Foi aí onde eu bananei. Aí Marcelo estava aqui e eu não vi. E aí é o eu lírico falando, é o poeta falando. De tudo ao meu amor, serei atento. É como se ele dissesse, tudo ao meu amor, eu serei atento. Então, professor, esse atento está caracterizando o sujeito que está implícito. Pronto, agora vamos lá. Dele se encante. Esse se, pronome, né? Sim? Seria um pronome? Sim, tá vendo?
Isso. Não tem vírgula, nada? Isso. Se encante é o mesmo que encante a si. Esse Assim. é o nome. Massa, tá vendo? Como é bom. Certo? Ao vivo é melhor, né? É melhor ao Tranquilo? vivo, né? Vou tomar É, aqui ao um vivo bolinho de água. é bem melhor. Como é que tá aí de 5? Eu de 5 acertei 5. Olha aí. Eu tô surpreso comigo mesmo, porque assim, eu vinha acompanhando as aulas, peguei até Marquinhos umas Vaga 2 no aulas estado. antes, e, como eu disse, fiz na carreira aqui, eu nem consegui concluir. Eu ainda fiz um serviço lá na borracharia, mas já Acho que tô não deu tempo, porque satisfeito. a gente faz aqui ao vivo. Já tô Ao vivo e a satisfeito. cores. Já. Vamos dar Eu tô continuidade surpreso aqui. comigo mesmo, falar sério. Sabendo que eu não estou vendo o chat. Quando vocês falam que eu vejo subir aqui, quando eu tiro da tela, eu não vejo mais o chat, então eu não sei o que está acontecendo lá. Essa 6 também caiu no colo, essa 6. Fiquem à vontade aí para falar. Marcelão tá confiando, viu, Galu? Não, Marcelo, ele é pedagogo, é? Marcelo vai concorrer com você. Marcelo, não inventa de fazer concurso de Estado. Passa concurso para federal, para essas Jesus, coisas. Senhor. Eu vou fazer Deixa para no Estado. Deixa no Futuramente Estado. para delegado, em nome de Jesus, que Deus... Foco em delegado, que eu não gosto de delegado. Foco no delegado, eu fico no Estado. Considerando o período entre as características de um bom profissional, a ética e a honestidade, esse A aqui é destacado também, viu? Cadê? São fundamentais. O Marcelo chamou atenção lá no grupo, no dia lá, porque procurou outra palavra que estava sem ser destacada e eu peço perdão que voltei, mas eu expliquei lá já para quem estava. Então esse A também é destacado. Assinale a alternativa que classifica corretamente os vocábulos sublinhados na ordem que aparece no trecho. É a mesma história do respectivamente, é pela sequência aí. Então, observe. Entre é o quê? Preposição. Para perante. O Marcelo, ele tem uma musiquinha das preposições, mas eu tenho outra que é uma paródia. Que é uma paródia, só que é com outra melodia, né? Depois me passa essa paródia. Depois eu passo na sala de aula para os meninos e eles enlouquecem e depois nunca mais ficam só repetindo, entra na cabeça essa porra e nunca mais sai. Assim, é pior que é mesmo. Ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Massa. Tá ligado? Ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. A Dona Aranha subiu pela parede. Então, observe. Era só que faltava. Entra na cabeça e sai de um jeito que você vai tentar tirar depois e não vai conseguir. Se você ficar, claro, memorizando, né? Cantando na melodiazinha aí. Meu amigo, isso fica de um jeito fixado que você pensa que é uma macumba. E eu quero pegar essa macumba. Então, como vocês conhecem as preposições e conhecem a melodia da Dona Aranha, para nunca mais esquecer. Estou na dúvida, é preposição ou não? Ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, perante, Entre, preposição. sem, sobre, trás. Por sua conta e risco, Marcelo, você marcou A. Marcelo disse que pode ir sem medo de ser entre feliz. é preposição. Aí pode eliminar isso tudo. Elimina tudo. Você elimina o resto, né? Acabou. Bom, adjetivo. Caracterizado. Bom adjetivo. Artigo e honestidade. Substantivo abstrato. Vocês lembram, né? Substantivo ele só é abstrato quando ele depende de outro para existir. Ele não tem existência própria. Tá certo? Letra A. Com musiquinha e tudo. Questão 6, letra A. E a 7? Essa estava difícil. Por causa desse C, eu me enrolo todo nesse C. Mas como hoje eu estou destemido... Mas eu botei B. Por conta e risco, eu fui de B. Marcelo, rapaz... Constitui C, né? Aí eu fui de pronome esse C aqui. Vamos lá. Em relação à classe gramatical e ao emprego das palavras no texto, na oração.
Em preposição, um artigo. A abordagem social Trabalho constitui-se substantivo, em planejado planejado. adjetivo. processo de trabalho. A letra A diz que esse C é uma preposição. Aí você canta a musiquinha. Ante, após, até com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. E você não encontra essa abençoada entre as preposições essenciais. Lembrando que as preposições que eu cantei da musiquinha aí, elas são as essenciais. As que Exatamente. sempre são preposições. Todavia, existem as acidentais, que são aquelas que pertencem a outras classes de palavras e por um acidente, por um descuido, vamos assim dizer, elas passam a funcionar em alguns contextos Como acidentais, né? preposições. Para derrubar o candidato, Para lascar o carro. Então, observe, constitui-se. Esse se é um pronome. pronome o quê? É aquela questão lá que nós temos. Constitui-se. Um caso Constitui, de ênclise, colocação pronominal. sim, perfeito, é isso mesmo. Ênclise. Ênclise. Constitui a si. Massa. Agora não Pronome esqueci, não. reflexivo. Ênclise. Pronome reflexivo. Quem está anotando aí, anota. Pronome Anotei, pronome reflexivo. reflexivo. E em se tratando de colocação pronominal, quando o pronome aparece, pronome átono, oblíquo átono, aparece posposto ao verbo, nós temos um caso de ênclise. Se viesse antes, próclise e no meio, mesóclise. Lembrando aquela aula de colocação pronominal. Porque quando eu fiz, logo assim, na sequência, eu fiquei na dúvida do ser, né, do pronome. Aí, mas conforme você vai eliminando, né, aí eu achei o em, preposição, artigo, tá na cara, né, processo, não é numeral. Trabalho planejado, substantivo e adjetivo. Aí pronto, aí nesse processo... Nós eliminamos o que aqui? O pronome, né? Eliminamos o que aqui? Preposição. A C, A C, a D. A D não. A D não. Todos. A D tá pronome. A D tem pronome. Ficamos entre a B e a D. B de bola e D de doido, como disse a professora Heleneide. Observe. O que eu vou ver? Eu vou observar se a próxima palavra é preposição ou conjunção para eu desmistificar essa questão aqui. E é o em. Nós acabamos de ver na questão anterior que em é o quê? Preposição. A letra D diz que em é conjunção. Não é. Então, eu vou eliminar isso aqui, vou para frente e vejo o um, artigo indefinido, né? A letra D diz que um é artigo também. Beleza. A palavra final diz que trabalho é o quê? Substantivo. É advérbio. A trabalho é substantivo. E planejado é advérbio, nada a ver. Isso. E aí, qual é o gabarito? D. Planejado é o quê? D de bola. Planejado é advérbio? Planejado é adjetivo. Adjetivo caracterizando o substantivo trabalho. Trabalho, exatamente. Morreu a questão. Foi onde eu matei. B de bola. Pronome, preposição, artigo, substantivo, adjetivo. Esse Pronome, constitui... preposição, artigo, substantivo, adjetivo. Sim? Fez eu tremer um pouquinho na base devido a essa ênclos e proncos e plencos. Mas quando eu cheguei no final, eu digo, não tem por correr, não. Só se for um acidente de percurso. Vamos para a próxima questão. 7 de 7. Tá bom demais. Já pode fazer concurso para delegado federal, viu? Vamos correr com o Marcelo aí. Não, eu adoro a área de professor. O Marcelo vai. Já vou fazer aqui um pré-acordo com ele. Vamos ele lá. Federal e eu fico nos professores mesmo. No trecho. Agora mas pesquisar alguns sinônimos não faz mal. Não faz mal a ninguém. Posse, regalia, concessão, direito. Opa, direito? As palavras sublinhadas, alguns, mal, posse e opa, correspondem pela ordem a... Pronto. Pronome definido, advérbio, substantivo, interjeição. Babado. Opa, direito, interjeição. Alguns pronomes, né?
Faz mal, advérbio, né? Mal com o L. né? Porque o outro é substantivo, né, professor? Esse é mal com U, é? Tem Eu- só mal com U e mal com L, né? Se eu digo assim, ó, B na cara aí. o outro mal é adjetivo. Adjetivo, perfeito, adjetivo. O mal com é adjetivo, né? Mas também pode ser substantivo. Se eu digo o mal, né? O cara Paga sempre com vem bem. antecedido de artigo, né? Português é assim. Vamos ter que ter cuidado sempre, de não analisar uma palavra isolada. As palavras elas têm que ser analisadas dentro de um contexto, porque elas podem mudar, inclusive de classe gramatical. Rapaz, isso que eu tenho que aprender. Tem que ter essa questão aí. Eu vi lá na aula que a palavra sim é um advérbio. Beleza. Solta mas dentro de um contexto ela pode mudar de classe gramatical. Então tem que ter essa questão. As palavras elas não são estáticas. Né? Por Elas têm exemplo, o sim. É muito importante. Uma frase aí que o muito sim não importante. seria um advérbio, professor. O sim é muito importante. Pronto, Substantivo. nessa frase aí que o Marcelo deu. Acrescentou o artigo, virou substantivo. Substantivado, sofreu né, professor? Substantivação. Isso. Máximo, né? Jesus. Meu Deus, eu vou fechar uma prova de português um dia, eu vou postar Jesus. aqui, velho. Eu vou. É bom demais, cara. A Convide-nos bênção vai ser grande. Convide-nos para Isso é tomar uma o vinho. meta, cara. Isso é uma meta minha. Vai dar Fechar uma certo. prova de português. Um dia eu chego lá. Eu queria fechar no concurso. Vem concurso aí, vamos estudar. Olha só. Marcelo já foi aí, eu acho que foi Karen também marcou a B, não foi? Eu fui de B também. Alguns é o quê? Alguns é o quê? Pronome Alguns. indefinido. Alguns, nenhum, todos. Pronome indefinido. E a questão aqui é nojenta, que ela ainda diz mal o tipo de pronome, viu? A questão aqui é nojenta. Aí na letra A tem pronome, a letra B tem pronome, a letra C tem pronome, só que diferentes. Possessivo não tem nada definido, a ver. Relativo não tem nada a ver. Você olha alguns. E numeral, então? Vixe. Pronome indefinido. Assim, esse alguns me ajudou, porque quando diz alguns, eu não sei quem foi. Aí eu já gravei isso aí de outros possíveis do professor LC. Faz tempo que eu deixo os cabelos dele ser branco. Mas eu tô construindo a escada. Estamos aí na peleja. Vou construir na escada. É o jeito. Já eliminei o resto. Exatamente. A letra D diz que é conjunção. A letra E diz que alguns é numeral. Né? Mal não faz mal a ninguém. Mal, o contrário de mal com L é o quê? É bom ou bem? Quem lembra? Bem. O contrário de mal com L é bem. Tá certo? Advérbio. Posse. O bem também seria advérbio, né, professor? Sim, bem? também. O que vocês vão tomar em breve? Tomar posse. Em nome de Jesus. Nos concursos que vão fazer aí, se Deus quiser. Sim. Posse, substantivo e interjeição. Você pode também analisar uma questão por eliminação, observando a primeira e a última palavra da sequência. Geralmente é assim. Foi o que eu fiz. Na maioria aqui eu fiz. Porque assim, foi essa que eu, por exemplo, nessa questão aqui, essa que eu dominei mais. Foi o alguns e o opa. A interjeição está bem viva ainda, que a aula foi próxima, né? Esses dias. E o alguns eu já tenho ele fixado. Né? Aí eu digo assim, agora esse mal, posse, eu vi que ele era substantivo, porque estava aqui sozinho aqui, não tinha ninguém perturbando ele. Aí por eliminação chega. Vamos arriscar aqui o mal. Porque raramente eles coincidem, a primeira e a última iguais, assim, as outras questões. Raramente. Acontece, mas é muito raro. Gabarito, letra B. A questão de número 9. Essa daí... A 9 eu não fiz. É maiorzinha. Né? Observe. A questão da FUNESP. A alternativa que substitui... Essa é terrível. Essa eu fiquei na dúvida. Essa eu não fiz, não. Correta e respectivamente as conjunções ou locuções em destaque
nos períodos abaixo é item 1, visto que, item 2, contanto que, item 3, como, item 4, portanto. Eu tenho uma questão aí de conjunção. Conjunção. Ou locução conjuntiva. Tá certo? Visto que. A letra A diz que porque, mesmo que, segundo e ainda que, substitui tranquilamente pela ordem as conjunções ou locuções conjuntivas descritas nos 4 itens. Vocês marcaram o que aí? Quem fez? Eu não fiz. Eu marquei a letra B. Porque, marquei a letra B. Eu não fiz ela. Por exemplo, a primeira. Como pretende deixar-nos, preparamos uma festa de despedida. Isso. Desde que. Aí terá sucesso. Aí aqui está aquela desde que, né? Desde que Esse visto que... tem amigos influentes. Observe. Esse visto que pretende deixarmos. Eu posso substituir. Esse visto que é uma conjunção que é uma conjunção. Observe aí nos estudos de vocês. Não é alternativa, não. Eu esqueci na bendita da conjunção. Conjunção, visto que. Espera aí, professor. Não lembro, não. Olha aí nas anotações. Eu estou até sem a caderneta aqui. Vai, Marcelo, arranca aí os seus anais. Eu estou procurando. Marcelo tem aí um caderninho de anotações. Eu tenho, mas ele não está aqui. Está lá na borracharia, que é quando eu pego as minhas vacas e vou sentando lá. Quando não tem cliente, é olho no alfabeto, como diz. Visto que eu vou aqui fazer aqui. Essa questão eu não respondi, ela que não deu tempo. Mas eu vou. Causais, né? Causais. Isso, garoto. Causal. É uma causa. Aí você vai olhar as demais conjunções, aliás, as alternativas, e observar qual delas também é causal. Por quê? Por conta da razão, né? Por razão disso. Razão, motivo. Eu vou preparar uma festa de despedida, né? É isso que eu. Isso. Qual é o motivo da festa? Porque irá deixar-nos, ou não deixar. Então é a causa. E você vai olhar para aqui na alternativa, qual outra também é causal. E porque, visto que vindo no início de oração, você pode substituir por como? Isso, a regra, né? Matou. Ó. Visto que vindo no início da oração, substitua por como que dá certo. Aí você vem disso. Como pretende deixar-nos, preparamos uma despedida. Pronto, através dessa eu já fui matando as outras. Tudinho. O resto tudo. Não tem como. Foi justamente por causa dessa que eu... Essa aqui eu confesso que eu não tive tempo de analisar. Aí... Mas muito boa essa questão, viu, cara? Terá sucesso, olha só, terá sucesso desde que ambas têm valor condicional. Existe um sucesso, sim, mas há uma condição para isso. Terás sucesso contanto que tenha amigos influentes. Terás sucesso desde que tenha amigos influentes. Há uma condição para isso. Então, aqui, melhor substitui contanto que é o quê? Desde que. Casaram-se e viveram felizes. Tudo conforme. Olha só que eu tenho o mesmo como, que é diferente desse aqui. Ó. Esse como inicial é o quê? É um como causal. Esse como da oração é um como conformativo, de conformidade. Eu posso substituir por conforme. Tá certo? Então, o como ele pode ser causal, pode ser comparativo, pode ser conformativo. Porque esse 2 terá sucesso, exprime uma hipótese, né? Contanto que tem amigos, contanto que você pode ser substituído por visto que. Ou por desde que. Massa, essas conjunções aqui, o cara tem que gravar tatuar no braço. Conjunção condicional. Condicional. Tem que tatuar as conjunções, porque isso cai muito. Qual é que é a condicional? É o como? Contanto que pode ser substituída por desde que. Esse como aqui, no item 3,
é um como conformativo. Conformativo. De conformidade. Já está Então, o ideia de conforme. conformidade. Eu posso trocar. Casaram-se, viveram felizes. Tudo conforme estava Estava escrito. escrito nas estrelas. Todas as vezes em que eu puder trocar o como por conforme, o como terá valor conformativo. Certo? Olha o como. Pode ser causal, pode ser, geralmente início de frase, causal, pode ser comparativo e pode ser conformativo. O como é CCC, causal, conformativo, comparativo. Letra B de bolacha, biscoito, bola. Tá certo? Gabarito da questão 9 é a letra B. Essa questão é questão de prova. Né? Questão cruel essa daí. Mas Essa assim, questão é mas- muito bem elaborada. E o cara, Mas aqui, com calma, se eu tenho, dá tempo de analisar. Eu acho que eu tinha. mas Porque você sabe. esse A, porque, por exemplo, porque pretendes deixar, eu já não entraria. Esse quando, esse sal, né? Pois, já dá também para a gente dar uma. Mas eu não tive tempo de analisar. Mas ela é Mais uma questão de concurso. Lembrando que todas essas questões são questões de concursos, viu? Algumas eu coloquei a banca, outras não, mas todas elas são de concurso. Muito boa. percebe. Vocês estão acertando e errando questões de concurso, né? Questão que está por aí, que foi elaborada agora de manhã, não. Eu até agora não errei, eu não fiz as últimas aqui eu não tive tempo. Show Infelizmente. de bola. Mas, Uma questãozinha tranquila da Fumar. No texto, lê-se: a língua que falamos é um bem, se considerarmos bens as coisas úteis ao homem. O termo grifado, segundo Celso Cunha e Sintra, 2009, tem o valor de um ou de uma o quê? Eu botei letra C. É uma condição, né? Esse C é o A quê? língua que falamos é um bem. Se considerarmos bens as coisas úteis ao homem, uma condição. Eu botei a letra C. Rapaz, o Marcelo tá nojento, viu, Galo? o bicho, não, eu quero ler esse homem concorrendo. É essa, né? Conectivo com valor de condição, exatamente. Pois indica uma hipótese, uma condição, uma hipótese. Se considerarmos... Se considerarmos, é. Às vezes, até na interpretação, você consegue acertar uma questão, por mais que você não saiba que tipo é. Gabarito, letra C. A letra D diz, a letra A diz que é uma construção linguística que apresenta relação causal. Não, Nunca. É um sintagma opinativo, não está dando opinião aí. Não. uma relação comparativa, comparando nada. E é um vocábulo gramatical que serve para adicionar uma ideia a outra, de forma alguma. Aí dá uma ideia de condição. Então, ela é condicional, indica uma hipótese, se considerarmos. Certo? Essa 11 também, essa caiu no colo. Essa aqui é a... Galo, vamos aprender, Galo? Vamos aprender esse ditado aí. Caiu no colo para a gente usar, viu? Professor, isso aqui Ditado aí, vou aprender, caiu no colo. Se ele sentar perto de mim na sala, deu um nervosismo. Eu já errei tanto essa imagem prof que depois eu aprendi e não esqueci mais. Você acredita? Mas eu achava que era adição. Diga aí. Caiu no colo. Vamos lá. Esse Márcio também da Consuplan. Se eu não me engano, a Consuplan foi a empresa que... Macaíba. Não, que fazer de Macaíba. Fez o que eu passei lá em Campo Grande. Eu acho que foi a Consuplan, se eu não me engano. Não foi a Funvap, não? Ah, foi a Funvap. Eu fiz Consuplan onde? Eu fiz Consuplan em algum lugar. Consuplan não foi... Não, do estado foi o Decan. Foi o Decan. Decão. E aí, Decan, os caras estão aí lutando para lascar agora, viu? Então, menino e Decão. Eles estão mais cruéis. Vamos lá. Marcelão disse que daí caiu no colo, então ele tá de boa, viu, Marcelo? Mas letra B. É bebo. Pois é, não jogo futebol, mas tenho alma de artilheiro. A palavra destacada exprime a ideia de quê? De escolha, de contraste, de finalidade, de explicação, de soma. Eu caía nessa, ó, soma adição. Quando vem para soma, que a gente fica, né? Mas e mais. Isso, mais. Esse mais com I aí. Todas as vezes em que eu puder trocar por porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, é adversativa. Se é adversativo, da ideia de oposição. E vice-versa. Se é oposição,
é adversativa, é contraste. Questão 11, letra B. Ei, Professor, por exemplo, se tivesse como também, aí é adição, né? Como também. Isso. Né? Aí está adicionando. Isso. Massa. Aí está adicionando. Questão 12. Faculdade Rui Barbosa. Assinale a alternativa em que ocorre combinação. Aí vamos ter que relembrar da aula de preposição. Preposição. Porque tem combinação e tem contração. Isso aqui também não está difícil. Combinação de uma preposição com um pronome demonstrativo. Já acertei aqui, nossa. É B. Neste momento, encerramos nossas transmissões. Né? Que aqui neste, né? Em mais este. Estou... Isso. Não, que nossas? Não, neste. É em mais este, né? Em mais este, exatamente. Aqui é a combinação. Pronto, achou aqui, já matou tudinho. Então, observe. Não tem o que fazer nessa questão. Se você lembra do Você está carimbando, né, Marcelo? Você está acertando? Meu irmão, eu tô tentando tanto, todos os dias, cara. Só eu e Deus sabe. Não, eu confesso que eu não estou muito... Só eu e Deus sabe, é todo dia. Não é, mas mais cedo ou mais tarde fixa. Eu só tenho que lhe dar os parabéns. Eu sou surpreso. Eu ainda não eu estou surpreso, assim, pelo tempo que eu venho estudando, que não é muito. O professor LC sabe que minha rotina é meio complicada, mas eu estou surpreso pelo meu desempenho. E parabenizando você e os demais. Os demais também na luta, porque eu ainda não alcancei meu objetivo, não. Eu só estou batendo na trave toda a vida, e chega a dar até um desânimo, tem hora, porque mas a gente faz tenta parte. tanto e parece que nunca vai chegar esse dia. Antes de iniciar a próxima questão, eu vou dizer o seguinte. Marcela falou em desânimo aí e tal. Eu não conheço na história da humanidade um vencedor que tenha desistido de algo. É verdade. Se venceu, porque não desistiu. Eu não desisto, não. Eu sou meio nojento. Se venceu, é porque não desistiu. Não é fácil, mas é possível. E vamos chegar lá, todos nós. Questão 13 aí. Já é uma questãozinha maior. As relações expressas pelas preposições estão corretas na sequência. E aí, quem marcou? Sair com ela? Eu não respondi isso. Eu marquei letra E, porque sair com ela é companhia, né? O Marcelo tá nojento, viu, sem um tostão, o cara tá liso. O Marcelo nojento. Eu não li essas questões aí, porque não deu tempo. Escolheram o lápis de Maria, aí é posse, o lápis dela, né? De Maria. Né? Prefere viajar de navio, é um meio que ela mas, rapaz, prefere. Isso aqui é interpretação. Estudou para passar, fim. Finalidade, objetivo. Finalidade, aí isso não tem... Essa questão, eu não vou explicar, mas ela explicou, já é isso. Marcelo já explicou, letra E. Ele disse item por item aí, não tem o que dizer mais não, só marcar agora. É um bechara, rapaz. Um bechara, perfeitamente. Letra E, questão 13, letra E. Hoje merece abrir um vinho, viu, professor? Se gostar de um vinhozinho. Se gostar da devassa, melhor ainda. Interessante aqui, ó. A relação que as preposições estabelecem. Não é só decorar a musiquinha, é perceber as relações. As relações. E olha como a banca é cruel. Ó. Companhia, falta, companhia. Da B até a E. Né? Aí bota falta, posse, falta. Então aqui tem que ver para dar do segundo para frente. Tem muita certeza aqui, né? Tem que ver para frente. E olha só, a letra C tem companhia e fim no final. A letra D, companhia e fim no final. Tem 4. Ela só inverteu aqui, ó. É posse na D, né? Onde é posse era para estar meio. Isso aqui. Né? Ela só inverteu aqui, cara, para matar o cara aí. Eu quero olhar na prova já com a muleira quente. Para ver a maldade da banca, como é. Para fazer você errar mesmo. A banca é cruel. Questão 14. Assinale a alternativa em que meio, a palavra meio, funciona como advérbio. Meio, ele pode ser advérbio ou adjetivo, a depender do contexto. A questão me pede aqui, meio funciona como advérbio. E aí? Achei-o meio triste, só quero meio metro,
parei no meio da avenida, comprei 1,5 m. Onde é que eu tenho meio como advérbio? Vocês marcaram o que aí? Eu marquei a letra A. Porque 1,5 m não é advérbio aqui, né? Observe, o que é um advérbio? Karen ainda disse mais, advérbio de modo, viu? É. Aí, Olha aí. ainda explicou o advérbio, o tipo de advérbio. Olha a novata se rebelando. Olha aí, O modo que ela tá. Parabéns, professora. advérbio de modo. De modo. Que é Gabarito como ela se letra A. encontra, né? Eu não vou nem me estender aqui. Estenda-se. Gabarito letra A, né? Uma dica. Quando é que a palavra é advérbio? Quando eu não posso flexioná-la. Advérbio é invariável. Então, e muita gente peca na linguagem oral e escrita ao dizer, por exemplo, eu vi minha amiga hoje, achei ela meia triste. Achei ela, já é informal. Achei-a meia triste. Eles achei-a, beleza. Aí meia triste. Aí lasca o negócio. Né? Meio, no sentido de advérbio, é invariável. Meio, ela está meio cansada, ele está meio cansado. Acabou. Vamos ver a questão dessa daí lá na concordância, nos casos especiais de concordância nominal. Meio, bastante. Se eu não me engano, professor, você já explicou a questão da meio-dia e meia. Isso, meio-dia e meia. O meia de hora, né? Isso. Esse meia são os 30 minutos que correspondem a meia hora. Aí as pessoas também invertem aí, né? Já são meio-dia e meio. Meio. Gramaticalmente errado. Meio-dia e meia. Meio-dia e meia hora. Tá certo? Então, observe aqui. Você não pode dizer que eu achei meia triste. Se eu não posso flexionar, acabou. O advérbio está aí. Letra A. Mas o que o senhor falou? O meio não flexiona, é isso, professor? Porque eu fiquei entre a A e a C. Parei no meio da avenida. O meio não funciona, não flexiona no sentido de se ele for advérbio, porque advérbio não se flexiona. Porque, no caso aí, esse meio aí, você pode dar a ideia de metade. Sempre que der ideia de... Uma dica. Dica. Fechou. Sempre que der ideia de metade é adjetivo. É uma espécie de numeral fracionário, mas que dá uma ideia, mas que é adjetivo. Tá certo? Comprou 1 metro e a metade de metro. Massa demais, cara. Como é? Isso, perfeito, professor. Mas não se flexionando é advérbio. E deu um entendimento de metade, é adjetivo. Pronto, a dica é essa. Perfeito. Flexionou e deu uma dica, uma possibilidade de metade. Por exemplo, chega assim, diz, chega num restaurante e diz assim, eu vi muito isso, inclusive fiz muito isso. Pouco dinheiro, eu chegava lá e dizia, me dei meia sopa. Meia sopa, perfeitamente, meia sopa. Metade, meia. Tá certo? Me dê aí meio pão. Esse meio aqui não é advérbio, é adjetivo. No caso aí, parei no meio da avenida. Na metade da avenida. Na metade da avenida. Aí ele seria de metade. Adjetivo. Aqui é um adjetivo. Ok. Porque está caracterizando a avenida. De certa forma, não é a avenida toda. É a metade. É uma característica, de certa forma. É uma informação. Isso é que nem aqui, só quero meio metro. Está caracterizando o metro aqui, só quer a metade de 1 metro. Né? Comprei 1,5 metro, a mesma coisa aqui. Porque eu levei o meio e metro e meio pela quantidade. Essa dica ficou boa. Toda vez que der a ideia de quantidade, você pode pensar assim, não é advérbio. Se fica mais fácil para você entender dessa forma. Porque assim, o que nós temos que pensar para estudar? A melhor maneira de assimilar. Então, legal. eu posso pensar da seguinte forma, para diferenciar meio. Quando a palavra meio não puder ir para o plural ou para o feminino, é advérbio. Posso pensar assim, não se flexiona, é advérbio. Ou então, posso pensar assim, quando ela indica metade, que dá uma ideia de numeral, fracional ali, metade de alguma coisa, ela vai ser adjetivo. Acabou. Se eu ponho isso na minha mente, eu nunca mais erro uma questão dessa. Nunca mais. Porque não tem como errar. Você já internalizou isso aí.
Peguei a palavra, olhei, posso trocar? Posso? Não, não posso. Então, sem dúvida, advérbio. Advérbio é invariável, advérbio não se flexiona. Nenhum advérbio se flexiona. Certo? Vamos lá. Questão da PUC. Famosa questão da PUC. A famosa PUC. Assinale a alternativa em que ocorre um advérbio de modo. Olha só. Advérbio de modo. Vocês marcaram o quê aí? Eu não. O cara já sapecou um dedo, tamanho do mundo ali. Questão 15. O cara já meteu o D aí. E aí, quem mais? Eu fui na D também. Favoravelmente. Reagiu favoravelmente. Ela é nele. Maestro Janilson. Mas a gente tá só na Me dê aqueles benditos 30 segundos. Eu fiquei na A entre A e a D. O maestro tá só na butuca, aí só olhando. O maestro já está dizendo, rapaz, isso é uma sala de aula. É uma roda de conversa. O moído é grande. São as duas coisas. Porque se eu ficar falando sozinho também não tem graça, né? Ou é a participação. Questão 15, galera já foi de D aí, sem medo de ser feliz. Anteriormente, eles haviam dito o contrário. Sempre esperei este dia. Ninguém viajará para cá. Não reagiu favoravelmente ao discurso a pessoas mais antigas que você. Assinale a alternativa em que ocorre um advérbio de modo. Não reagiu favoravelmente ao discurso. O modo como a pessoa reagiu ou não reagiu. Questão 15, letra D. Questão tranquila, essa daqui não tem nem muito o que espernear com ela, não. Professor, agora por que anteriormente não é advérbio? Não é advérbio, anteriormente. É advérbio, mas não é de modo. Ah, tá. Olha só. Veja aí, Ele Marcelo. pede de modo, ó. O detalhe foi que Marcelo não atentou sobre Porque aqui, eu estou vendo aqui no livro, diz assim, terminados em mente. Isso. O livro de Anteriormente, e anteriormente, termina em mente. É advérbio, mas não é de modo. A questão pega o advérbio de modo. Mas aqui, de modo, diz modo. Terminados em mente. Factualmente, deliberadamente, bondosamente, generosamente. Tem aqui advérbios, assim, bem, mal, tal, como, depressa, devagar, adrede, tal, né? E locuções adverbiais e terminados em mente. Factualmente. Por isso que eu fiquei entre a área e a... Tem anteriormente aí? Não tem. Então, é o advérbio mas também não tem favorável. Ah, pronto, aí dá certo. Anterior indica tempo. Anterior indica tempo. Indica tempo, perfeito. Essa é uma questão que você tem que vir aqui, ó, como é que chama, porra? Tempo, no enunciado e grifar aqui, ó. Isso, é isso mesmo. Meu modo tem razão. Por quê? Quando você vem para cá, você tem um bicho no meu ouvido com fone, quem já viu? Quando você vem para cá e grifa, você já e vai o modo que ele reagiu, né? De modo, aliás. Foi o modo que ele não reagiu. Quando você vem para cá e grifa isso aqui, ó, aprenda, se liga nesse detalhe. Chegou na prova, pegou a questão, grife a palavra-chave do enunciado. Você olha para cá e diz advérbio de modo. A sua mente já vai focada no advérbio de modo. Tá certo? Ele não quer qualquer advérbio, ele pede advérbio de modo. Ele não é lá a questão. E ele falou aqui mesmo, que mente são advérbios de modo, como ensinam alguns professores. Isso, mas nem todos. Nem todos os advérbios terminados em mente são de modo. Aqui o exemplo, anteriormente termina em mente, mas não é de modo, é de tempo. Professor, uma ressalva aqui. Ressalve. Sobre as questões. Não sei se vocês concordam comigo. Eu também já vinha, há um tempo, pesquisando essas bancas mais que dizem que ela é mais pesada as provas. Sim. E o que eu analisei, cheguei a uma conclusão, que essas bancas que não são tão conceituadas, elas não trazem esse detalhe assim. Traz as questões mais soltas. Por exemplo, porque aqui ele amarrou de modo, você não já vai buscar outro, você não vai mais procurar outro tipo de advérbio, né? Apesar dela trazer a questão, entre aspas, difícil, mas ela amarrou numa linha. E tem várias questões amarradas aqui, né?
Eu acho Na que questão anterior, que também é advérbio, mas ele não especifica. É, Ele pede para diferenciar ou para dizer qual a palavra, em que situação a palavra meio é advérbio. Ele não diz que tipo de advérbio, ele só pede para você dizer de modo, massa. Porque anteriormente vem de antes, né? De isso, anterior, tempo. né? Tempo, massa. Legal. Questão 16. Diga, Calu, pode dizer. nessas outras opções aí, só para dar Hum? só para dar Cadê a questão? na mesma Aqui. questão que nós estávamos, na 15. Eu botei. Essas outras opções aí, professor, dê uma pincelada aí nesses outros. Sempre advérbio de tempo. Tempo também. Viajará para cá. Advérbio de quem arrisca? Lugar. 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 Uau. Né? Ninguém Pega, viajou. Há pessoas mais Pega, Marcelo. antigas que você. E aí? De tempo também? Tempo não. Modo. Não, modo não. É. Não. Há Modo? pessoas mais Mais antigas. Não, de antigas modo não. que você. Modos, não? Não. Só tinha uma de modo. Não só era uma. Afirmação? Mais antigas, dá a ideia de quê? Tempo também. Afirma- O advérbio aqui é mais antiga, é? Isso, a locução adverbial. É locução. Sim, né? locução. Mais antiga, da ideia de que mesmo. Por conta do que você, Wilson? Se é mais antigas, dá uma ideia de tempo. Mais Tempo. antigas que. Locução Mais adverbial de antigas tempo. que. Locução adverbial de tempo, certo. Olha aí, eu respondi locução, mas uma dúvida total, porque nós estávamos focados só No advérbio. no advérbio. Lá vem a locução aqui para rachar o cabo no meio. Então, tem que lembrar que todas as palavras, elas têm o conceito da palavra, da classe em si, e tem o conceito da locução. Então, tem locução adverbial, locução prepositiva, locução interjetiva, locução verbal, locução... Chega, Jesus. Adjetiva. Ou seja, todas as classes têm locução. Tem que se ligar nisso aí. E a locução é sempre uma expressão, é sempre mais de uma palavra. E o cachorro tá derrubando um muro, ele tá cavando, pegando um peba. Eita, Em todos os advérbios terminados em mente, a seguir, transcritos, vê-se claramente sua formação a partir da forma feminina do adjetivo. exceto, Olha só. Exceto em. Ou seja, tem uma que não é. Deixa eu só aqui ver o que esse cachorro está fazendo aqui, enquanto vocês vão respondendo aí. Peraí. Só ver aqui o que o meu cachorro está fazendo. Derrubando o muro. Vamos respondendo aí. Sai. Eu coloquei a letra D, mas uma dúvida danada. Que diária. Pronto, voltei. O cachorro estava ali cavando um buraco num piso. Liga aí. Acho que ele quer chegar na China, né? Cava um buraco daquele num piso. Quando é areia, tudo bem, mas num piso puxado. Sim, eu vi aqui só um comentário que Karen disse que não. A questão bugou. Qual? Essa 16? É a 16, cara? Sim, vamos a ela. Pessoal, Quando ele põe esse exceto, quer dizer que a palavra é masculina, né? Não é assim? isso. A única que não O é exceto formada é a que partir dessa. Porque assim, apenas os apenas substantivos. um. Observe. Básica feminina. Os adjetivos. Humana feminina. Os adjetivos. Diariamente também acho que é feminino. Adjetivos não, pô. Os advérbios terminados em mente. Grande maioria são formados a partir de adjetivos femininos. Certo. Ele quer aí a única situação em que isso não ocorre. Tá certo? Que não é adjetivo feminino, é assim? Isso, que não é formada, não é derivada de um adjetivo feminino.
Eu não respondi essa, mas aqui só nesse tempinho eu iria de C. Eu já Eu- perdi aqui meu lápis. Tá aqui, achei. Eu iria de Eu, C. eu coloquei a letra D porque diária vem de diário, o diário, né? Sei lá, eu botei assim. Mas né? negativamente vem de É negativo. masculino, né? Negativo. Diário, diariamente, né? Não existe Não é negativo. diariamente. Eu botei assim. Eu sei, eu fui nessa loucura aí, não sei se deu certo. Eu Botei fui de Questão C. Eu fui o de C. diário. A única masculina é o diário. 16. Eu fui de C. Tem gente rindo de nós aqui, não sei o quê. Negativa. Negativa é uma palavra, tanto pode ser feminina como masculina, né? Negativo, negativa. É, Então, tem razão. Em todos os advérbios terminados em mente, dá sequência a seguir. Vê-se claramente a sua formação a partir da forma feminina do adjetivo. Predominantemente, Esse predominante. basicamente. Que tem ele? Predominante tem feminino? Tem. predomina, né? Predominar. Não sei. Tem de predominar, né? É. Sei lá, acho que é isso. Rapaz, essa daqui eu vou. Básica. Tem de Como é que base. diz lá nos programas? Eu Básico. vou pedir nem ajuda dos universitários. Karen diz que vai de A. Ah, Karen foi de A. Eu tava balançado entre A e C, já fui de C, parece que ninguém. Diário. Eu fui no D, diariamente. Eu não respondi essas questões. Olha só. Vou Mas tá simplificar a muito vida de vocês. confuso. Vai, eu liguei, foi a câmera. Vou simplificar a vida de vocês. Diga. Vou repetir. Todos os advérbios terminados em mente, todos, é possível perceber que é uma derivação da palavra feminina na função de adjetivo. Vamos lá. Predomina. Blusinha, básica. Pessoa, negativa. Diária. E humana, predomínio. Predomínio é a única que não é, ó, feminina, básica, Falei, negativa. Marcelo? Isso eu errei, então. Não falei, Marcelo, que predomina, não? Letra Predomínio. A. Vem do feminino predomínio. Tá certo? E do verbo predominar. Então, não tem. Não deriva do feminino. Básica, negativa, diária, humana, não. Predomínio. É a única que foge a esse padrão aí. O quê? Então, Predomínio, por realmente. essa lógica, letra A. E Karen Questão 17. deu bolo em nós agora. Facinha 17. Ou não? Assinale a alternativa contendo palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Ou todas são advérbio, ou todas são verbo, ou todas são artigo, são pronomes, a mesma classe. E aí? Deixa eu ir aqui para o chat, para eu ver aqui vocês. Vamos lá, o que vocês marcaram aí? Lembrando ao pessoal que chegou hoje, que nós estamos estendendo um pouquinho hoje, porque eu quero terminar essas questões, mas a aula geralmente é até 7h30. Não se alarmem. Nós estamos estendendo para terminar aqui, vai ficar tudo ok. O professor já foi embora, o professor do uso. Gostou da nossa zoada. Peraí, deixa eu ver aqui. Assinala a alternativa contendo palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Assinar a alternativa com. Aqui, porque provisoriamente é advérbio, né? No momento. Abaixo também, não é? E não. E não advérbio de negação, né? Ah. Abaixo é advérbio de lugar, não é de lugar, não. Por eliminação, vocês foram de A aí? Eu fui na A. Porque eu fui entre provisoriamente e não, que é advérbio. Olha, aqui tem grande, negação. amarelas. Olha, grande Amor e amarelas. acho que é adjetivo, né? Ódio, ou substantivo. Esse. Aí aqui já muda. Esse é aquele pronome, né? Amor, ódio são substantivos abstratos. Esse pronome. Apenas nosso pronome. Dos
Esse 2 eu não sei que mais é 2. Estou gostando da galera aí analisando palavra por palavra. O grande, aqui nesse D, o grande poderia ser um adjetivo e amarelas, mas igreja é substantivo. Substantivo. Isso, muito bem. Depois, Advérbio. advérbio. 2 é advérbio, é? Antes, depois é. Medrosa, adjetivo. Aí já depois, D, né? preposição. Só D, sobrou o A. como vocês já analisaram, eu vou só marcar. Não. Esse 2 é o quê, professor? É pronome? Dos. Pronome, não? Dos. Dos Esse dos. é a contração da preposição com artigo. D mais os. Isso, Então é uma preposição. isso. Serve Breve. como preposição. Aparece como preposição. Massa. De mais os, dos, Dos. é igual a de mais as, das. Ah, legal. É igual a de mais o, que é do. E por aí vai. Vai, professora Elineide. Tá querendo falar. Pode falar, Andrei. Não, ele não tá querendo falar disso aí. Sim, entendi. Ela está querendo falar. Eu Não tá aqui. querendo, não. O que houve? Letra A. Cabe. Amarela. Amarela é característica. Blusa amarela. Caneta amarela. Flanela amarela. Isso é característica. Todo mundo lembra? Adjetivo. Professor, esse A aí, só para amarrar, abaixo. Esse abaixo seria o que mesmo? Advérbio. Advérbio Junto de... com provisoriamente e com não. Isso. Esse advérbio seria advérbio de quê? De lugar. Abaixo, acima. É. Advérbio de lugar. Tá certo? Então, todas da letra A são advérbio. Portanto, todas pertencem à mesma classe. Aí depende, Karen. Karen pergunta se amarelas não é substantivo. Amarelo, sempre. O negócio engoliu um rato, peraí. O mosquito do ouvido passou agora para. Vou pigarra aqui. As cores, depende. Se você disser assim, se você disser, por exemplo, a camisa amarela. Se você disser assim, por exemplo, caneta azul, azul, Não, caneta. pelo amor de Deus. Não faça isso. Aí é adjetivo. Tá entendendo? Geralmente, as cores, elas estão relacionadas a caracterizar alguma coisa. A blusa é azul, a calça é verde, a saia é amarela. Então, por isso, nós colocamos nas classes dos adjetivos. Mas depende da construção. Geralmente, ela vai vir aí. Por exemplo, quando que ela perguntou aqui se ela poderia ser um substantivo, foi? Quando essa amarela poderia ser um substantivo? Como é, Galo? Foi a dúvida da professora Karen. É professora, é? Professora, pedagoga, corrente sua aí, viu, Galo? Eita, tô gostando não. Tá chegando muita gente. Pedagoga. Aí, no caso, a dúvida dela aí é que quando esses amarelos poderiam ser substantivos, né? No caso, blusas amarelas, eu julgo adjetivo, mas só amarela. Se eu procurar aqui amarela, eu posso dizer que é substantivo porque está isolado, dando nome a uma cor. Tudo que nomeia é substantivo. Mas se vier do isso. Justamente, eu fui nessa razão aí. Sim, como ele está sozinho, eu julguei substantivo. Pronto, no entendi. caso, se eu fosse botar blusas amarelas, eu julgaria um adjetivo. Isso. Entendeu? Perfeito raciocínio. Tá vendo? Ela fala. Ela fala. Só é cutucar. É porque ela tá chegando agora, tá tímida aí para falar. Mas aí, no caso, então, meu raciocínio aí no D foi errado, não foi? Eu raciocinei grande e amarelas como adjetivos. Sim. Se você disser assim, por exemplo, porque tudo depende da construção frasal. Se você disser assim, a blusa amarela está rasgada. Você pode dizer a amarela blusa? Pode. Você pode inverter isso aí. Não Fica é errado? usual, né? Não. Você não vai usar diariamente isso aí, mas pode aparecer. Tá entendendo? Se você usar a lógica de nomear os seres, você vai para a lógica do substantivo. Tudo que tem nome é substantivo. Né?
tudo que tem nome é substantivo. E tudo que caracteriza é adjetivo. Então, por isso que eu falei o seguinte, não devemos analisar uma palavra isolada. Apesar de aqui ter vindo isolado, dentro de um contexto, ela não vai aparecer isolada. Se for sozinha, é substantivo, realmente. Porque ela dá mais de uma possibilidade, né? Isso. Você tanto classificar como substantivo como adjetivo. Como adjetivo, depende de como ela estiver dentro do contexto. Depende do contexto. Né? Porque aqui a banca fez uma sopa de classe. Ela jogou aí. Uma sopa de classe para ver se o cara estava afinado mesmo. Amarela, substantivo feminino, de cores. Mas, na verdade, o que a questão pede aí? A questão pede aqui todas pertencem à classe gramatical. Mesmo se nós analisarmos amarela como substantivo, vai estar amarelas, igreja substantivos. Mas grande não é adjetivo. Aí só tem mesmo... foge da regra. Quem determina a questão é que é a mesma classe. O detalhezinho aqui do enunciado, né? Isso. Quando você diz a mesma classe, aí você fica ligado nisso aí. Todas têm que estar em acordo. Todas têm que pertencer à mesma classe. Se não acontecer isso, a questão vai estar errada. Tá certo? E grande é adjetivo. Então, ainda que eu analisasse isolado amarelas como substantivo, teria substantivo amarelas e igreja. Mas grande é adjetivo. Aí eu teria que parar e dizer, não é essa. Está muito parecida, mas esse grande bagunça o negócio. Aí você vai para provisoriamente abaixo e não, são advérbios aí. Por isso a questão é essa. Mas muito boa a colocação aí de Karen. Beleza, foi massa. Vamos lá para as 3 últimas. Oxe. São 20. Dizer só no fim do mês recebe é diferente de no fim do mês recebe. Pois, no primeiro caso, é flagrante a ideia de que a intensidade, essa questão é legal, de demora, de tempo indefinido, de rapidez ou de probabilidade, a questão 18. Demora, só no fim do mês recebe, demora demais. Demora, que o cara se lasca. Ela já foi sem medo de ser feliz, aí sapecou o B do tamanho do mundo. Eu fui na B também, demora. Só no fim do mês, ave. Então, eu vou dizer assim, demora bastante para usar isso. Pois diga, né? Só no fim do mês. Vai comentar, professor? Vai deixar nós. Estou esperando algumas respostas aqui. Ninguém disse nada, eu vou dizer aqui. Como dizia meu avô, parece que o voz me ficou queixado. Intensidade não estava é. olhando aqui, esperando o gabarito aqui nos comentários, no chat lá. Pegue-lhe um D. Todo mundo aí foi de quê? B. E naufragar, morre todo mundo. Tempo indefinido também não é. Nem no fim do mês recebe, não é tempo indefinido. Só no fim do mês recebe. Rapidez não tem nem lógica. Nem se vai ser no fim do mês, como é que é rápido? E probabilidade muito pior, né? O que ele tem aqui, ó? Só no fim do mês recebe. Ele diferente de no fim do mês recebe. Ele pede o quê? O primeiro caso, que é esse. Analisar essa situação aqui, ó. Quando você diz só no fim do mês, demora demais. É que nem quando você vai cobrar uma dívida. Homem, você vai pagar só no fim do mês. Só no fim do mês. Demora. Esse só aqui é que causa a demora da coisa. E ele já definiu ali, só no fim do mês. Olha, no fim do mês você recebe. Só no fim do mês. Tempo indefinido não será, porque ele definiu. Isso. Demora. Letra B. B de biscoito. A letra não, pô. A alternativa não, a questão 19. No trecho, 2 olhinhos pretos e úmidos. Essa é linda. 2 jabuticabas. Os termos destacados são... Caiu no colo. Exercem função de... Adi. Aí ninguém erra. Adi. Gostou da... Adi. Caiu no colo do Piança aqui. Caiu no colo, viu? Adi. Olha aí, Karen pegou o ditado, viu? Caiu no colo. Pode crer, cara. Muito bom. Olha só. Se vocês errassem essa questão aí, a gente ia encerrar o curso por hoje. Levar uma pizza. Não estava servindo para nada. A gente ia parar tudo aqui, fechar a bodega. O 2 é numeral. Procurar o farrer da vida.
A questão está tranquila, está caindo no colo, como Eu vocês gostei estão dizendo aí. da abreviação. AD. Dois viu? Não numeral, né, gastar mais professor? nem adjetivo, o cara não tá mais nem. AD, Economizar as palavras aí. Esse Marcelo, eu vou dizer, é fogo. Marcelo invocado. Letra Marcelo. B. E para a gente fechar a nossa resolução de questões, que hoje estendeu aqui até 8 horas, Foi? mas vale a Foi pena. muito boa, viu, cara? Vale Valeu a pena. Por isso que a fome já tá aqui. E eu tô perdendo o jogo do Flamengo. Tem um Fla-Flu rolando aí. Me lembrei agora. Tá perdendo nada, não. Olha, Vamos até as 9. observe. Questão da UFC, lá do Cearazão. A opção em que existe um advérbio exprimindo circunstância de tempo. Em que existe um advérbio de tempo. Simplificando, o advérbio de tempo. Qual é? Possivelmente, aproximadamente, concomitantemente e demasiadamente. Onde é que tem tempo aí? Professor, eu fiquei entre a B e a C, cara. Mais aproximadamente não é advérbio. Ai, Jesus. Eu chutei a C, vou mentir. Foram executadas concomitantemente. As tarefas foram executadas concomitantemente. Concomitantemente. Demasiadamente quer dizer que elas foram Demais. Algo demais. Possivelmente uma possibilidade, não tem a ver com o tempo. E aproximadamente é uma proximidade. Ela Isso. Né? C de bola. Eu fui na C. Quem seguiu a lógica aí e foi na C? Quem foi com o Marcelo aí? Eu. Calu. Cara, aqui nas eliminações. Eu não botei Concomitantemente é o mesmo que simultaneamente. Simultaneamente. Ao mesmo tempo. E aqui no Pestana tem concomitantemente. Acertei. Egg. Rapaz, até que tá o jogo aí, Elenimar. Eleneide. Fluminense 2. Olha o Não placar sei, do mas jogo. o marido tá xingando aqui. A Boa já tá perdendo. Tá perdendo. É flamenguista. Ó. Tá xingando, anunciando tá perdendo. o placar do jogo. Fluminense 2. Flamengo 0. Tá jogando sinuca. Tá de 1-0 pro Flu. E vai ser mais, que tá metade time reserva. Bicho, o Flamengo do professor tá perdendo, é? Meu avô dizia que desculpa de cego é feira ruim. O professor hoje vai ter uma dor de cabeça grande, viu? Tá com um monte de reserva aí, tá tranquilo. Não. Tem que ter um pretexto pra gente. Letra. Vamos voltar à questão. C. Pronto, aí eu vou dar ligação aí do presidente da República para alguém. Concomitantemente, ao mesmo tempo. Ou seja, aguarda a coisinha que eu estou terminando. Sim, concomitantemente ao mesmo tempo. Letra C. Ao mesmo tempo. Tranquilo. Muito boa, viu, professor? Valeu a pena. Façam aí agora a análise, façam aí a contagem das questões acertadas aí, erradas. Eu errei uma.